A arte de falar e fazer. Você está bebendo água? Tem uma comunidade online chamada No Comando, um treinamento de evolução pessoal no qual milhares de pessoas têm ferramentas e orientações pessoais minhas para a melhoria diária de seus resultados pessoais e profissionais por meio de técnicas concretas para vencer a procrastinação e ter muito mais foco e disciplina, o que faz com que alcancem melhores resultados com menos esforço. Entre as mudanças que trabalhamos está o ajuste para o consumo de água. Em apenas uma semana bebendo água na quantidade adequada, os alunos começam a relatar uma grande melhora no bem-estar. Dores de cabeça diminuem, sentem a pele mais hidratada, relatam uma melhora no fluxo intestinal, especialmente diminuindo prisão de ventre, e sentem que seus níveis de atenção e disposição mental aumentam significativamente. Essa não é a resposta de um ou outro aluno, mas de milhares. E isso não é à toa. Um estudo publicado pela professora de neurociência da Universidade de Barcelona, Ana Adam, analisou diversas evidências científicas a respeito da correlação dos efeitos da desidratação cognitiva e hidratado em apenas 2% em tarefas que exigem ação, habilidades psicomotoras imediata, bem como a avaliação do estado subjetivo. Outras evidências mostram como o consumo de água realmente nos ajuda a clarear a mente e ter uma resposta melhor diante das tarefas. Um dos exemplos foi um estudo realizado com 34 pessoas e publicado em 2013. Nesse estudo, os participantes realizaram os testes em 2 ocasiões. Em uma delas, haviam consumido o líquido na noite anterior aos testes e na outra, não. Na primeira sessão, os participantes tomaram cerca de 500 ml de água antes dos testes e na segunda, não beberam nada. No caso daqueles que realizaram os testes sem o consumo de água, o estudo os classificou como grupo com sede subjetiva. O que as análises mostraram é que, nos casos em que os participantes apresentaram nível de sede subjetiva mais alta, pois não consumiram água nem na noite anterior nem antes dos testes, seu desempenho de resposta rápida foi mais lento. Já os participantes que consumiram água foram 14% mais rápidos nos testes de reação, que consistia em apertar um botão sempre que um objeto aparecia na tela. Segundo os autores, os resultados são consistentes com os efeitos facilitadores do consumo de água decorrentes da liberação de recursos atencionais que antes eram ocupados com o processamento das sensações de sede. Acredito que tudo isso já esteja ficando cada vez mais claro. Então, podemos dizer que quando você bebe menos água, a sua energia realizadora vai diminuir e, por consequência, ocorre na mesma proporção o aumento da procrastinação. A quantidade de água ideal para cada pessoa varia de acordo com o seu nível de perda de líquido diária, peso e condições de saúde. Tornou-se consensual adotar em média o cálculo de 35 ml de água para cada quilo de uma pessoa adulta. O sistema de saúde do Reino Unido recomenda consumir entre 6 e 8 copos de água por dia. Por exemplo, trabalha sentado, antes de iniciar o dia, já leve uma garrafa com você e deixe-a na sua mesa. A água não pode ser algo difícil, precisa ser fácil, estar disponível para você o tempo todo. No meu caso, atualmente tenho uma garrafa de 3,8 litros de água, que eu carinhosamente apelidei de garrafinha. Sempre pela manhã, como uma das primeiras tarefas, eu a encho e vou tomando ao longo do dia. Minha meta é terminar até às 18 horas. No livro Hábitos Atômicos, o autor James Clear cita um experimento empreendido por Annie Thorndike, médica de atenção primária. Ela queria melhorar o hábito alimentar das milhares de pessoas que frequentavam o hospital diariamente, entre funcionários e visitantes, sem que elas sequer percebessem, sem exigir mais força de vontade dela. Resolveu então mudar a organização das bebidas na lanchonete do hospital e em todos os refrigeradores espalhados por lá. Embora ainda tivessem refrigerantes disponíveis, a organização do hospital passou a privilegiar que a primeira coisa que as pessoas vissem fossem garrafas de água. Em 3 meses, as vendas de água subiram 25,8% e as de refrigerante caíram 11,4%. Como concluiu James Clear,
O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Então, a partir de agora você já sabe, não menospreze o cuidado com suas noites de sono e tenha uma garrafa de água sempre ao lado. Posso garantir que um descanso adequado e alguns copos de água a mais no dia serão recursos suficientes para recuperar a energia e resolver o que está pendente com muito mais clareza e assertividade. Assim, pegue seu copo de água e vamos para o terceiro item que mais diminui nossa barra de energia de realização. A arte de falar e fazer. Capítulo 5. Decidir cansa mesmo. Parecia ser só mais uma manhã. Ana acordou e foi escolher a roupa que vestiria naquele dia. Ela teria uma reunião importante no trabalho. Abriu o armário e a primeira impressão que teve foi de que estava precisando de roupas novas. Parecia que nada combinava ou servia de modo correto. Pegou 2 peças, experimentou, olhou no espelho e não gostou. Começou a testar outras opções. Depois de alguns minutos, parecia que já estava cansada, levemente irritada e colocou qualquer coisa que pareceu menos ruim para aquele dia. Essa é a história da Ana, mas poderia ser a do Pedro, a minha ou a sua. E chegamos ao terceiro elemento que drena nossa energia e força de vontade. Este é tão sorrateiro que muitas vezes chega a passar despercebido. Estou falando do excesso de decisões. Decidir cansa, e quanto mais cansados, pior a qualidade das nossas decisões e mais baixa fica a nossa barra de energia de realização. Basta observar quanto é muito mais fácil sair da dieta e cair em tentação quando se está com fome depois de um dia intenso no trabalho e o fast food está a poucos cliques. Nesse caso, preparar uma comida mais saudável exige não só que você se levante para cozinhar, como também decida o que fazer. Porque sua barra de energia de realização está baixa e não consegue suportar passar 45 minutos cozinhando algo saudável, mas consegue dar conta de pedir um hambúrguer que vai chegar prontinho na porta da sua casa antes disso. Em 2022, um estudo realizado com 57 diretores de uma instituição pública federal no Brasil analisou como a sobrecarga de decisões afeta o processo de implementação de programas relevantes para as organizações. Os diretores foram divididos de maneira aleatória em 2 grupos que receberam um cenário hipotético para aprovação ou não de um determinado programa. Enquanto um grupo recebeu poucas opções, o outro tinha muitas. Embora o estudo não explicite quantas eram as opções disponíveis para cada grupo de trabalho, o que se concluiu com as respostas válidas é que, em termos de interesse, os 2 grupos apresentaram o mesmo nível de resultado. Contudo, enquanto 95% das pessoas que tinham poucas opções tomaram uma decisão imediata de como avançariam com o programa a ser implementado, este número caiu para 66% entre aqueles com muitas opções. Portanto, um número significativo de gestores do grupo que tinha mais opções postergou a sua decisão. Em 2014, um estudo da Harvard Medical School acompanhou a rotina de atendimento de médicos em consultas, medindo como o cansaço afetava suas decisões. Os pesquisadores acompanharam o dia a dia de 204 médicos em jornada de trabalho de 8 horas. Médicos são profissionais que precisam tomar muitas decisões a cada consulta, escolhendo um caminho para o tratamento entre muitos possíveis. Ao final da jornada, começam a sofrer de uma fadiga de decisão e eles podem acabar fazendo escolhas mais simples e rápidas. Ao longo do dia, esses médicos passaram a prescrever antibióticos com maior facilidade, por vezes até de modo contraindicado. E a causa disso, o excesso de decisões ao longo do dia, levando a uma sobrecarga cognitiva cumulativa e aumentando as margens para cometerem erros. Comigo e com você não é diferente. Todas as vezes que sofremos com essa fadiga, além de tomarmos decisões piores, mais apressadas, nossa barra de energia de realização diminui. Isso faz com que as tarefas acabem se tornando maiores do que a energia que temos para realizar aquilo. O dragão é muito maior do que o herói consegue enfrentar.
E a tendência é que passemos a adiar o que realmente importa, não só as decisões, mas também as coisas que deveríamos fazer no dia, pois estamos esgotados para tomar as decisões mais difíceis, nos levando às decisões mais fáceis, que normalmente são as piores para aquilo que desejamos para as nossas vidas. E aí o médico acaba receitando mais antibióticos e nós acabamos pedindo um delivery em vez de cozinhar, abrindo o celular em vez de estudar, etc. Mas então, como é que podemos evitar essa fadiga de decisões? O melhor caminho é tomar medidas para diminuir a quantidade de decisões. Grandes autoridades que foram ou são extremamente bem-sucedidas em suas áreas, como Steve Jobs, Mark Zuckerberg e Barack Obama, por exemplo, usam o mesmo tipo de roupa no seu dia a dia ou apenas uma combinação muito reduzida delas. Pense no icônico conjunto de camiseta preta e calça jeans de Steve Jobs para ter uma noção do que estou dizendo. Barack Obama tinha sua roupa do dia escolhida por outra pessoa para que ele não precisasse sequer pensar nisso e não gastar o seu banco de decisões logo no começo da manhã. Neste momento, estou escrevendo essa parte do livro com uma camiseta de algodão branca, mas ao longo de todo o livro, ela variou entre branca ou preta, completamente lisas, da mesma marca e nada mais. De manhã, quando vou no meu armário, só tenho camisetas de algodão brancas ou pretas para escolher, todas do mesmo modelo e mesmo tamanho, sem nada escrito nelas. Claro que esse é um exemplo que não é simples ou adequado para qualquer pessoa implementar, mas o que é importante aqui é o conceito de reduzir a necessidade de tomar muitas decisões, o que deve ser feito em todas as oportunidades que você puder. Em um determinado momento da minha vida, decidi parar de comer açúcar, ou pelo menos parar de adicionar açúcar nas minhas bebidas e comidas do dia a dia. Tomaria café sem açúcar e não colocaria mais açúcar em sucos, chás e todas as outras bebidas que costumava adoçar. Resolvi também que não comeria doce nenhum para facilitar em acabar com o hábito de colocar açúcar. A questão é que eu amo café expresso e sempre que pedi uma xícara em um restaurante ou cafeteria, vinha com um docinho de acompanhamento. Pensava, é só não comer, e não comia, nem antes nem depois do primeiro gole de café. Mas o doce continuava lá e na próxima vez que eu olhava para ele, precisava decidir novamente que não o comeria. E de novo, até pagar a conta e me levantar. A cada xícara de café que eu tomava, precisava decidir muitas e muitas vezes que não ia comer aquele doce ali. E isso contribuía para a minha fadiga acumulada, me drenando energia que me faltaria mais à frente, podendo me fazer tomar decisões erradas em relação a algo que poderia ter consequências graves. Acredite ou não, cada vez que eu olhava para aquele quadradinho de chocolate e não comia, era uma decisão que eu tinha acabado de tomar. Por isso, decidi diminuir o número de decisões que precisaria tomar de maneira drástica com uma atitude simples, levando a chance de desistirmos de ir atrás daquilo que queremos evitar. Ou seja, evitamos exatamente o que queremos por meio da procrastinação positiva. Mas é claro que não é apenas o número de decisões que está afetando a sua barra de energia de realização e levando você à procrastinação nociva. É fundamental que você investigue os seus dias e perceba quais são os outros elementos que podem estar reduzindo a sua barra de energia de realização, fazendo com que ela fique menor, tendo menos disposição para enfrentar os seus desafios. Muitas vezes a procrastinação não vem de uma vontade preguiçosa de não fazer, mas sim porque a sua energia foi consumida por algo que você conseguiria administrar melhor caso tivesse tomado consciência previamente e atuado sobre esse fator de modo preventivo. Seja um cientista de si mesmo. Se observe o seu dia, explore outras possibilidades de organização da rotina para que sua barra de energia esteja disponível para o tamanho das tarefas que realmente impactam a sua vida. Assuma o controle e enfrente os seus desafios com energia adequada para o tamanho percebido da tarefa. Neste livro, a pergunta que eu me fiz durante os estudos foi: se é possível atuar evitando a redução da força da barra de energia, seria possível inverter a tendência e não só evitar a diminuição, como também aumentá-la ao longo do dia? Vamos falar sobre isso no capítulo seguinte.